Jogar online é muito divertido, mas temos que ter cuidado porque podemos passar raiva também, seja por conta de derrotas acachapantes, ou seja, por motivos de encontrarmos trapaceiros. E sabemos que há muitos trapaceiros no mundo do xadrez, especialmente com jogadores enfrentando jogadores de níveis altos, como grandes mestres e jogadores aí com altas pontuações. Os trapaceiros, como eles ganham muitas partidas em sequência, eles costumam chegar em uma pontuação alta muito rapidamente. Por isso, eles costumam jogar muito mais frequência contra jogadores de alto nível. Nós vamos ver agora dois conhecidos jogadores de xadrez que enfrentaram trapaceiros aqui na internet para a gente ver como esses trapaceiros agem, tá bom? O primeiro, aqui está ele, é o Gotham Chess. O Gotham Chess é o maior youtuber de xadrez do mundo, né? Um americano, e ele vai jogar aqui contra esse jogador chamado Esta Cabron, que é da República Dominicana e já tem o sinalzinho dele aqui de banido do chess.com. Veja que o Gotham Chess, ele começa a sua partida, vamos lá, com o lance, na verdade ele joga de pretas, né? É uma partida de 3 minutos. E o nosso caro Esta Cabron ele já começa com uma abertura um pouco estranha. Ele joga D3. D3, o Gotham Chess ele vai fazer o fianchetto do seu bispo, já obrigando o Esta Cabron a jogar cavalo F3, né? Porque tá fazendo raio-xão. Raio-xão não, né? Já mirando diretamente na torre lá de H1. E aí, os dois fianchettos são feitos. O Gotham Chess já ensaia um avanço no centro e veja que aqui o Esta Cabron faz um avanço meio descoordenado nesse centro. Ele deixa um buraco muito grande aqui que pode se tornar um possível, né? E veja, olha só, né? É um lance que não faz o menor sentido, né? Aqui nesse momento, o Gotham Chess ele já começa a desconfiar deste jogador pelos lances um tanto quanto estranhos que o trapaceiro faz. E agora o trapaceiro entrega o peão de E4, simples assim. O Gotham Chess ele vai lá com medo, mas toma esse peão, que é o melhor lance, e já fica com uma vantagem interessante aqui nessa partida. Ele recua depois de atacar o bispo, ele recua o bispo para B7, o nosso caro Esta Cabron avança o peão para D5 e o Gotham Chess avança o seu para E5. Até aqui tudo certo, o Esta Cabron faz um lance tenebroso, perdão, que é o lance cavalo H4, que esse cavalo não tem para onde ir, basicamente, né? A não ser voltar para o seu campo anterior. E aí o Gotham Chess, o que ele faz? Opa, aqui ele tira o seu cavalo também, e depois de cavalo C3, o Gotham Chess faz um avanço aqui no centro com F5. E aí ele permite essa incômoda cravada aqui no bispo, mas né, na dama, na verdade, o bispo do Esta Cabron cravando a dama do Gotham Chess, mas até aqui nada de muito absurdo. Esse lance é um lance um tanto quanto óbvio. O Gotham Chess ele faz o roque, e depois de dama D2, o Esta Cabron, o Gotham Chess, aliás, ele faz um lance que é um erro. Ele joga dama E8. Por que é um erro? O Esta Cabron vai mostrar neste momento que com cavalo B5 ele castiga esse lance, atacando ali o ponto de C7, né, e ameaçando dar um duplo, simplesmente isso. E depois de voltar, se arrepender do lance e voltar, agora já fica muito estranho, volta para cravado, o cavalo tá aqui incomodando, fica uma questão estranha. Na verdade, até aqui o nosso caro amigo aqui, o Esta Cabron, poderia tomar esse peão, né? Porque depois de dama por C7, ele consegue recuperar aqui a sua peça ganhando um peão. Então veja só que impressionante, né? Mas aqui ele faz um lance que é mais inacreditável. Ele joga cavalo D4. É impressionante isso. Cavalo D4. Você não pode tomar esse cavalo, porque aí tá tomando simplesmente bispo toma cavalo de E7. Olha só. Duplinho aqui não tem o que você fazer. Tá apoiado pela torre. É impressionante o lance que esse cara achou. Ou melhor, que o computador achou, né? O computador não perdoa. Ele pune. Eu não sei que tipo de engine esses caras usam, mas dá pra você perceber que os primeiros lances do Esta Cabron são lances que a engine jamais pediria pra ele fazer. A partida, ele fica meio que perdido na partida pra depois se recuperar.
A engine, aí sim, acho que ele ativa a engine. Acho que aqui ele já ativou a engine, ó. Acho que aqui ele já ativa a engine. Depois do rock, dama D2, acho que já ativa a engine. E aí fica complicado, né? Acho que tem um botão pra ativar ali quando ele pode, né? Enfim, ele vai lá, ataca o cavalo E4 e depois a retomada, o duplo acontece aqui, fica bem complicado para o nosso caro Gotham Chess continuar a partida. Ele ainda erra o lance, ele joga bispo C8 aqui, né? Porque ele tem um tempo maior que o Essa Cabron, ele tinha expectativa de ganhar no tempo, mas ele acaba errando o lance e entrega a dama para o seu adversário. Que ainda toma o cavalo, né? Então aqui o Gotham Chess está completamente destruído, mas ele insiste no jogo para tentar ganhar no tempo. Veja que ele insiste, ele dobra as torres, mas fica muito complicado aqui para o Gotham Chess fazer qualquer coisa. Né? O nosso caro Esta Cabron ele vai simplesmente simplificar a posição. E depois desses lances aqui, ele leva a partida para o checkmate. Olha aí, já é checkmate nesse momento. Aqui não tem mais para onde o rei andar, não é mesmo? Olha só, impressionante o que Esta Cabron faz, mas depois ele é banido do chess.com. Vamos analisar agora, depois dessa tossezinha maravilhosa, uma partida do Erik Hansen. Já vou aqui para esses minutos finais aqui, tá? Para vocês darem uma olhada nessa partida, tá? Porque é aqui que vem um lance brilhante desse cara. Eles estão jogando uma partida de 1 minuto, tá? 1 minuto. O Erik Hansen, que é um canadense. Caramba! Uma pastilha! Não é isso que o Rafael, pra quem assiste Xadrez Brasil, chama pastilha. Vamos lá. Olha o que acontece, né? Aqui, o Erik Hansen, ele é um canadense, um jogador muito conhecido, muito famoso. Ele joga contra um alemão chamado BE1T, de 2.700 de pontuação. Ele já está banido também aqui no chess.com. Este canadense, ele tem 3.000. É uma pontuação altíssima para essas partidas de 1 minuto, tá? 1 minuto você não tem tempo para pensar, é baixaria, tá? E aí, meus caros, aqui tá empatada a partida. Veja que está empatado. Por que está empatado? Aqui o alemão ele tem 2 torres, tá? Contra um cavalo e uma torre do Erik Hansen. Teoricamente, teria que estar o alemão aqui pior. Aliás, o canadense aqui pior, né? O Erik Hansen. Mas existem coisas acontecendo na posição. Esses peões estão um pouco ruins aqui na posição. Nós temos um peão a mais aqui para... Aliás, nós temos aqui um peão passado aqui para o Erik Hansen, né? Então tudo pode acontecer. Mas veja que o Erik Hansen, depois desse cheque e rei E5, e depois de cavalo C7, o alemão ele joga G4. Ele tenta quebrar a estrutura de peões aqui do nosso caro canadense. O canadense dá um cheque e o alemão, ele, corajoso, traz o seu rei ali para os confins da posição, com rei F6, e aí o canadense joga cavalo D5, é o melhor lance da posição, dando um cheque defendendo aqui a torre. A torre vai lá para G5, começa a ficar claustrofóbica aqui essa torre, né? E aqui o melhor lance seria cavalo C3, oferecendo um duplo aqui na posição. E aí o nosso caro canadense já estaria de igual para igual contra a máquina, mas não é isso que ele faz. Aqui ele joga torre F7 e devolve, entrega toda a posição aqui pro nosso cara alemão. E aí fica complicado, né, meus caros? Aí ele já percebe o duplo, né? Não sei se aqui tinha máquina, mas eu não sei, cara. Muito estranho. Muito estranho. Vocês vão ver agora o que vai acontecer, tá? Cavalo E7. E aí ele tenta dar suporte aqui agora, o alemão barra computador, para o peão de A5, tá? Veja que fica difícil a posição aqui já pro Erik Hansen, né? E aí depois de cavalo D5, meus amigos, ele ataca aqui na ala da dama, toma, retoma e avança o peão para A6. Aqui você não pode tomar, né? Porque daí depois tem essa retomada e fica estranho, né? Aqui a posição vai cair. Vai cair, chegue, depois retoma esse peão aqui. Tem uma série de coisas que ele pode fazer. Então não é bom tomar esse peão. O que o Erik Hansen faz aqui? Ele avança o peão. Tá?
permitindo um peão passado perigosíssimo. A posição tá basicamente perdida agora. Mas depois desse avanço do peão, o Erik Hansen ele joga cavalo C7, tá bom? O quê? Protegendo a promoção, né? Poderia promover aqui para dama? Poderia. Toma, retoma, tá melhor, né? Porém, depois de cavalo C7, olha o que o Beelt faz. Torre A6. Entregando a torre absolutamente, cara. Porque aqui, se você toma essa torre, promove pra dama, acabou a partida. Ela já tá encerrada, mas agora é mate em 7, diz a barrinha ali, né? Então você não pode tomar essa torre. Ele entrega a torre. É absurdo. Absurdo o que acontece aqui. Veja. O que mais você poderia fazer aqui nesta posição? Torre G8 defendendo aqui, mas não adianta, porque daí toma aqui. Com cheque, né? Tá sendo defendido pelo peão. E aí, depois de, sei lá, rei D5, pá. Atacou aqui, acabou a partida. Se tomar, promove, acabou a partida. Olha que absurdo, cara. Bom. Então, aqui o que o Erik Hansen faz? Então, veja, aqui o nosso cara alemão, ele tinha todas as possibilidades de simplesmente promover, ganhar o cavalo, né? Só que daí, pouco tempo no relógio, né? Para ambos, claro, né? Mas pouco tempo no relógio pode significar uma enrolação aqui pro Erik Hansen. Aqui não tem nem enrolação. Depois desse lance aqui, o Erik Hansen fica em choque, né? O que ele joga aqui, tá? Ele realmente joga... O que ele faz? Pera aí. Vamos lá, deixa eu voltar. Joga, ele avança e depois daqui ele joga a torre E8. E é basicamente isso que acontece aqui, termina a partida. Na verdade, ocorreu essa sequência aqui, é verdade, ó. É verdade. O que ele deveria ter feito, né? Então, essa foi a sequência que ocorreu, tá? Essa da torre eu nem lembrava. Essa foi a sequência que ocorreu. Defendeu aqui a promoção, deu cheque e aqui acaba a partida, né? Aqui o Erik Hansen acabou a partida para ele. Mas, o que na verdade deveria ter feito o Erik Hansen para prolongar um pouquinho mais é simplesmente jogar aqui cavalo A8, né? Porque aí depois tem essa tomada. Eu até fiz uma sequencinha aqui, deixa eu ver se eu acho. Toma aqui, retoma, sai, né? Mas eu tinha feito uma sequência aqui, deixa eu ver se eu consigo encontrar. Ah, tá. Depois daqui, depois desse cheque, na verdade, ele poderia tomar, né, a torre. E aí, depois da retomada, fica 2 peões, né? Fica 2 peões passados aqui, fica difícil, porque você não pode tomar aqui porque tá promovendo. E aí, o que poderia fazer? A torre vai lá em cima, e depois desses avanços aqui, olha só. Fiz uma sequencinha aqui para provar. Esse peão aqui de F, ele começa a subir também, né? Então, depois cheque aqui, avança, cheque lá, e aí chega uma hora que não tem mais o que fazer. Esse peão aqui vai ser promovido, né? Se você tira essa torre aqui, esse peão é promovido, né? E daí ganha, enfim, a partida acabou. Então, aquele lance absurdo foi feito com 13 segundos no relógio, uma partida de 1 minuto, esse lance aqui, ó. Torre A6, é inacreditável. E aí, segue com aquela sequência que eu mostrei pra vocês, que não leva absolutamente nada, a partida está perdida aqui. Então, olha que absurdo, pessoal. Essas duas partidas, o que o computador consegue fazer com esses super grandes mestres aqui, né? Mas esses dois, eles estão banidos do chess.com. É isso. Cuide-se aí nas suas partidas online.